Queridos irmãos, queridas irmãs, nossa satisfação mais uma vez de nos encontrarmos na cidade de Carazinho, onde sempre somos recebidos com arrimo, com um carinho singular, não somente pelos irmãos que de uma amizade mais estreita possuímos, mas também dos desencarnados, aonde sentimos o acolhimento, para que possamos realizar a atividade com denodo, de boa vontade, sabedores que ainda somos despidos de virtudes, espíritos que transitamos na iniquidade em outras eras, em reencarnações transatas, e hoje, graças à misericórdia divina, através da sua justiça, porque não há misericórdia sem justiça, como não há justiça sem misericórdia, possamos estar mais uma vez reencarnados, para não mais desperdiçarmos as oportunidades de crescimento moral. Ainda mais nos dias atuais que nos encontramos como trabalhadores da última hora, nesse mundo que transita em evolução, precisamos acompanhar o progresso deste orbe pelo qual estamos encarcerados, dando graças a Deus sob a assistência do nosso Mestre Maior Jesus, através da coordenação dos benfeitores responsáveis pelas atividades desta casa, possamos lograr êxito naquilo que fora previamente determinado, na temática que iremos abordar de forma despretensiosa, e todos nós saímos daqui bem melhores do que quando chegamos. Ele já havia percorrido a estrada do Gólgota em direção ao Monte da Caveira. Crucificado, cumpriu a sua missão e deixou saudades nos corações daqueles homens rudes e ignorantes, embora não fossem espíritos ignorantes e rudes. Arrancados do anonimato, da simplicidade do povo, os 11, porque Judas havia se suicidado, todos eles foram de forma inopinada, súbita, jogados no torvelinho da revolução ideológica. Não tinham a noção da grandeza dos acontecimentos passados e muito menos dos porvindouros, mas conseguiam pressenti-los e por isso temiam. Voltaram às suas atividades corriqueiras. Certo dia, à margem do mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, encontravam-se 7 dos 11 discípulos, a saber, Simão Pedro, Tomé, Natanael, João Boanerges e seu irmão Tiago, o maior, porquanto havia 2 Tiagos no colégio apostólico, João e Tiago, seu irmão maior, e mais 2 que não é revelado no Novo Testamento, aonde o próprio João narra este fato. Apareceu de forma singular, súbita, um homem estranho, que naquele momento observava-lhes. Simão Pedro, o mais velho do grupo, disse aos outros 6, eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos contigo. E assim se fez. Passaram a noite toda e nada conseguiram colher em face da pescaria. Quando amanheceu o dia, aquele homem que já se encontrava na praia apresentou-se-lhes, era um estranho, e perguntou-lhes, filhos, não tendes nada o que comer? E eles disseram, nada. Pois bem, atira a rede ao lado direito do barco, e todos vós receberás aquilo que pretendem, pegarão alguma coisa. Obedeceram ao estranho, jogaram a rede
e foram pescados 153 peixes grandes. O homem continuou passando para eles de forma oculta, ainda lhe era estranha a figura, embora João já pressentisse que era o Senhor que ali se encontrava. Somente depois desse evento, este homem estranho então convida-os para almoçar. E depois de ter partido o pão e os peixes e distribuído entre eles, ele se lhes apresenta na figura singular e familiar para que possa se tornar conhecido. Era Jesus. Todos os que ali se encontravam, os 7, reconheceram-no como sendo o seu mestre. Almoçaram. E depois do almoço, Jesus chama Simão Pedro, não em particular, mas conversando com ele mesmo, embora os outros tivessem ouvido. Simão, disse Jesus, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Naquele momento, a pergunta veio fulminante para o mais velho, cronologicamente falando, dos discípulos, porque ele rememorou as negações que fizera lá no átrio, no pátio, no templo de Jerusalém, quando Jesus fora preso. Negou não 3 vezes, mais vezes, mas a história registra as 3 vezes. Isso veio para Simão Pedro como algo fulminante, mas ele recuperou a postura e de forma honesta respondeu a Jesus: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Jesus então olha para ele, para os outros, de uma forma aquecedora, sorridente, e diz para Simão: Simão, apacenta os meus cordeiros. Ficou um silêncio no ambiente. Passado alguns segundos, Jesus volta a questioná-lo: Simão, filho de João, tu me amas? De pronto, Simão olhou para o mestre e disse: sim, mestre, tu sabes que te amo. Foi o momento então que o silêncio se fez novamente. Naquele momento, suave música no ambiente podia ser percebida, fruto das vibrações elevadas que formavam uma espécie de moldura na tela daquele diálogo entre Jesus e Simão Pedro. E pela 3ª vez ele questionou: Simão, filho de João, tu me amas? Foi o momento em que Simão olhou para ele e disse: mestre, eu sei que tu sabes todas as coisas. Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Mas por que me perguntas 3 vezes? Simão, filho de João, eu lhe peço, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, depois desses 3 convites a Simão Pedro, que não fora por acaso, em seu psiquismo singular, conseguia ver o futuro, pressentir que devia garantir o apacentamento do seu rebanho. Conhecia as dificuldades do porvir, a diversidade das ovelhas, os acontecimentos futuros, mas nesse primeiro momento ele precisava resguardar o rebanho, e o primeiro condutor deveria ser Simão Pedro. Ele, Simão Pedro, que já na casa do caminho, construída no caminho de Jó, já sofria as perseguições em Jerusalém, por estar falando em nome do crucificado. Pediu a Herodes, o tetrarca,
um dos responsáveis pela Judéia, em Jerusalém, para que o corpo de Tiago, o maior, que havia sido morto, apedrejado, foi o primeiro depois de Estevão, mas o primeiro discípulo a dar o testemunho do holocausto, reclamou o corpo dele a Herodes, e por isso foi preso. Um anjo, como nos diz as Escrituras, veio até a sua cela e libertou-o, passando por dentre os guardas. Como isso seria possível? Cabe-nos reflexões e um estudo doravante, quiçá. O que interessa é que depois que Simão Pedro saiu da prisão, ele, induzido pelos amigos que lhe queriam bem, foi-lhe pedido que saísse da capital judaica de Jerusalém. E assim ele fez. Pegou sua esposa e filhos e foi para a cidade de Éfeso, aonde lá já se encontrava morando Maria de Nazaré e João, que mais tarde tornar-se-ia o evangelista. Passou um tempo com eles para depois demandar a cidade de Corinto. E de Corinto, indo para Roma, juntamente com João, sua esposa, Simão Pedro e sua esposa, João e seus filhos. Fora recebido no ano de 63, no porto de Ostia, por Paulo de Tarso, que estava preso do ano de 61 até 63, aonde ganhara a custódia liberta, a carta de liberdade de sua prisão, que ela era, ou ele se encontrava dentro de casa. Então a sua prisão, que era domiciliar, situada em uma casa ao lado do quartel dos pretorianos, onde havia um guarda que o vigiava, ele foi liberto. E, tendo a liberdade, pôde receber Simão Pedro, sua esposa, seus filhos, com João, no porto de Ostia. Separou uma casa para eles e Paulo de Tarso demandou para a Espanha atual para difundir o Evangelho de Jesus. Simão Pedro não perdeu tempo. O seu objetivo era apacentar as ovelhas. Começou a pregar na cidade eterna, ou a cidade das 7 colinas, Roma. E ele falava, pregava, no cemitério mais antigo de Roma, o Ostriano. Chegava sempre vestido de forma modesta, o seu busto sempre envolto em um manto, à feição dos fenícios, um olhar perspicaz, lúcido, e a bonomia que dele ressombrava era fruto de seu estado psíquico de equilíbrio, aonde inspiravam nas pessoas, no âmago de seus corações, sentimentos dignificadores. As suas falas eram vibrantes e harmoniosas. Tinha fluxo divino. Assemelhava-se a uma tonalidade musical aonde se misturavam energia e bondade, persuasão e humildade. Por isso as suas prédicas eram cálidas e convincentes, que desciam às almas como cataratas de luz, fazendo com que elas se iluminassem do recesso de suas consciências. Ele fazia o seu papel. E nós, como nos encontramos quando estamos em um momento onde todos, que somos nós as ovelhas desgarradas do aprisco, temos como compromisso também fazer a nossa parte, vivendo o Evangelho do Mestre. Será que já conquistamos a mais gloriosa de todas as conquistas? A liberdade pelo poder da consciência? Será que somos todos fortes, suficientes, pelo poder do Espírito para com a matéria? Qual é o alvo da nossa vida? Perguntar-se-ia.
uma certa feita, para que nos façamos melhor entendidos, uma ilustração de uma violeta que vivia em um bosque, juntamente com tantas outras e muitas outras plantas e árvores. E ela aparentemente encontrava-se feliz, mas se sentia solitária. Até que um dia, quando acordou, viu sobre si uma rosa. Foi o momento em que ela fez uma reflexão para consigo mesma. Pobre é meu destino entre as flores. Humilde é a minha situação. Vivo apegada à terra e não consigo erguer minha face ao sol como fazem as rosas. Depois de fazer esse queixume, a mãe natureza se lhe apresentou. O que foi, filhinha? O que estás dizendo? As vãs ambições apoderaram-se de ti? Ó mãe natureza, disse a violeta, transforma-me em uma rosa, nem que seja por um dia apenas. Não sabes o que pede, filhinha? Desconhece os infortúnios que se apresentam por detrás das aparentes grandezas. Mesmo assim, mãe natureza, disse a violeta, transforma-me em uma rosa, e eu serei responsável por esta escolha, caso eu me arrependa, nem que seja por um dia. A mãe natureza aqueceu ao pedido da violeta, e num toque de mágica transformou-a em uma violeta suntuosa. Naquele mesmo dia, porém, o tempo estava bastante úmbrio, escuro, e veio a tempestade. A Procela acabou com todas as plantas daquele bosque, menos com as violetas. E aquela que até pouco tempo era violeta e transformou-se em rosa, estava atirada ao chão semi-morta. Foi o momento então que uma das violetas disse: ei, vejam, ali está. Olha o que se esconde por detrás dessas plantas que se levantam com tanta imponência, com tanto orgulho. Outra disse: nós somos humildes, por isso a tempestade nada pode contra nós. Outra resolveu dizer: somos apegadas à terra, por isso o furacão não nos pega. Uma outra, a chefe das violetas, disse: vejam então, minhas irmãs, aquela que há pouco era violeta e pediu para ser rosa, observem a sua ambição, o que lhe acontecera, e que o seu infortúnio sirva de exemplo para todas vocês. Procurando forças dentro de si, aquela que há pouco era uma violeta e agora uma rosa, já desfalecida, conseguiu trazer numa voz entrecortada uma mensagem para as suas irmãs: arrependei-vos vós, covardes, satisfeitas e seguras, segundo dizeis. Eu poderia me manter como todas vós, apegada à terra, segura de mim, mas essa satisfação que ao mesmo tempo me protegia também me limitava. Eu poderia aguardar o inverno, aonde a neve iria me cobrir e eu adentraria no silêncio durante meses, sem descobrir e sem conhecer as glórias da vida, como todas as violetas desde todas as gerações de violetas. Mas não, eu resolvi ouvir a voz numa noite do mundo superior que dizia a este mundo: o alvo da vida é alcançar o que está além da vida. Foi então o momento em que eu ouvi essa voz do mundo superior.
e pedi à Mãe Natureza que me transformasse em uma rosa. Esse pedido nada mais era do que a expressão de todos os sonhos que nós temos. E a Mãe Natureza acedeu ao meu pedido. Transformei-me em uma rosa. Vivi uma hora como rosa. Vivi uma hora como rainha. Pude ouvir a melodia do éter com os ouvidos de uma rosa. Sentir o calor do sol nas pétalas de uma rosa. Quem de vós podeis guardar a glória de ter aproveitado tudo isso? Nenhuma de vós. Mas eu sim. Por isso morro, levando na alma o que nenhuma alma de violeta jamais levara. E todas vós continuarás mantendo o limitado olhar diante do infinito. O que fiz é o alvo da vida. Esta mensagem nos faz pensar: qual é o alvo da nossa vida? Pretendemos nos manter como as violetas, que não desejam senão ficarem apegadas à terra? Ou pretendemos nos tornar como aquela, uma rosa? Reflitamos. Nenhum de nós pode ser julgado pelo que é, mas sim pelo que deseja ser. Jesus, na sua peregrinação, quando encontrou a pecadora dos 7 demônios, Maria Madalena, não questionou quem ela fora, mas sim quem ela desejava ser. O seu passado era obscuro, bem verdade, mas o seu futuro era promissor. E Jesus pensou e somente queria saber o que ela desejava ser. Saulo de Tarso, com seu orgulho, caiu ajoelhado à entrada de Damasco por Jesus. E a partir dali, numa vida de simetria de 30 anos, como Saulo e 30 anos como Paulo, para Jesus importava apenas o que Paulo desejava fazer, não o que fizera nas perseguições aos cristãos. O que dizer do bispo africano nascido em Tagaste, Agostinho, que mais tarde tornar-se-ia canonizado, tornando-se santo, Santo Agostinho, filho de Mônica, a padroeira do casamento hoje para a religião católica, e de um patrício que chamava-se Patrício. Este homem conseguiu capitular a sua luxúria, porque antes de encontrar Jesus na cidade de Milão em choros convulsivos, na sua grande conversão, vivia em orgias, na luxúria literalmente. Um homem bastante inteligente, culto, como poucos no século V. E depois que encontra o mestre, não há na literatura do mundo descritível uma obra como Confissões, aonde nela Agostinho faz o seu autorretrato psíquico, o seu estado psicológico, nessa silenciosa peleja que todos nós temos entre nós, o eu, e o ego que avassala a nossa alma, resumida no orgulho e no egoísmo, conforme nos esclarecem os espíritos responsáveis pela purificação. Nesse vai e vem de vencer e ser derrotado, de vitórias e derrotas, de ofensivas e defensivas, ele consegue desenhar de forma dramática o seu estado psicológico. É a primeira obra de autoconhecimento que temos no Ocidente.
E a partir dali, fundando a sua ordem dos agostinianos, ele vive eminentemente o Evangelho de Jesus, sem se preocupar ou olhar para trás, como também Jesus não desejava saber ou preocupar-se, ou ocupar-se, melhor dizendo, com o que Santo Agostinho fora, mas o que ele desejava ser. Francisco de Bernardone, que tinha uma vida fútil, homem rico, jovem, rico, até que acordou em praça pública, despiu-se na cidade de Assis, quase ao sul da Itália, e a partir dali tornar-se-ia o sol medieval no Ocidente. Francisco de Assis, o poverelo de Assis. Nós somos aquilo que desejamos ser. Este é o alvo da vida. E como alcançar aquilo que tantas vezes almejamos, porque todos nós desejamos a felicidade? Somente através da verdade. Não há outra saída. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já dissera muito bem Jesus, como o caminho da nossa libertação. E a verdade, a mais das vezes, se nos apresenta. E nós não queremos enxergá-la. Fugimos dela, porque somos pusilânimes, covardes. Quando essa força superior se nos apresenta, as nossas emoções começam a se desarticularem. E então vem a vasoconstrição periférica. Ficamos pálidos, vem ataque cardíaco e não sabemos o que está acontecendo. Fugimos de encará-la. Não queremos ver essa nossa grande amiga chamada dor, como ela deve ser reconhecida verdadeiramente, porque é a única coisa grandiosa que realmente possuímos. O sofrimento é o túnel em fazeja o mestre do homem. E nós fugimos da dor. Consequência, nossos comportamentos sempre deambulando. Uma hora cabisbaixos, nos encontramos. Outra hora eufóricos, que para muitos é sinal de alegria, mas não. A euforia é um transtorno de comportamento também. Hoje, com o nome pomposo na medicina moderna, transtorno bipolar, que no século XX conhecíamos como depressão. A época de Charcot, na Universidade de Salpêtrière, em Paris, nos seus estudos da neurose, assim foi diagnosticada essa patologia, a neurose, cuja causa era sempre física, embora o seu aluno, que mais tarde tornar-se-ia conhecido como Sigmund Freud, dissesse: não, professor Charcot, a neurose também pode ter causa psíquica, psicológica, porque o que tu defines como histeria, do grego útero, não pode vir somente em mulheres, como tu atestas. Homens também têm esta histeria, esta neurose, que assola toda a humanidade, homens e mulheres, porque fugimos deliberadamente dos imperativos do bem e da verdade, pelo nosso livre-arbítrio, porque somos dotados dele, embora exista uma lei do determinismo, porque o nosso próprio livre-arbítrio ele é limitado, ele não é infinito, ele é finito. Há um momento em que a misericórdia divina, na sua justiça, diz: basta, chega. A partir daqui, de uma forma draconiana, tu precisas conhecer a lei divina. E para a maioria é pela dor, essa grande amiga. Poucos pelo amor. Então fugimos nós, a maioria das vezes, da verdade. Um homem, certa feita, encontrava-se em uma cava muito escura, pedindo socorro divino. O ar que ele respirava sufocava-o. O ambiente para ele era fétido. E ele se achava o homem que mais sofria naquele ambiente, embora houvesse
outros que sofriam tanto quanto ele. Mesmo assim, ele lamuriava. Dizia-se apto, pronto, realizável. Por que me encontro nesse ambiente fétido e doloroso? Porque estou enclausurado nessa atmosfera intolerante. A misericórdia divina, ouvindo as suas lamentações entre lágrimas e gritos, enviou-lhe a fé. Quando essa mensageira divina se aproximou, pediu-lhe que ele permanecesse tranquilo, em prece e confiasse no futuro. O homem pareceu melhorar, mas passado algum tempo voltou a reclamar. Ele queria sair do monturo. Foi então que Deus, de infinita bondade e misericórdia, enviou-lhe a esperança. Quando esta chegou, afagou-lhe a fronte suarenta, trazendo-lhe palavras de justa esperança, para que ele permanecesse calmo, resignado e adquirisse a fortaleza para suportar as dificuldades. Melhorou, mas não por muito tempo. Voltou a gritar. Foi então que o detentor da sorte de todos nós enviou a caridade. Quando essa nova mensageira se apresentou, alimentou-o, acariciou-o, como se ele fora a própria mãe. Ele se sentiu bastante reconfortado, acalentado, quase que seguro, porque, repetimos, sentia-se no colo de sua própria mãe. Demorou, mas ele voltou a namorear. Foi então que o grande arquiteto do universo enviou-lhe a verdade. Quando essa portadora se lhe apresentou em forma de luz, porquanto é libertadora, ele conseguiu enxergar-se tal como era. O seu corpo era de chagas postulentas, todo ele coberto. Foi então que ele percebeu que ele mesmo era o causador de toda aquela miserabilidade, de todo aquele ambiente sujo e fétido, tremendo, cambaleante. A verdade se lhe apresenta para que ele possa se libertar, sem coragem de encará-la frente a frente, a fim de que pudesse se limpar, se curar. Ele fugiu, procurando uma nova cava, aonde pudesse esconder a sua miséria, que agora então ele reconhecia. Assim somos nós, meus irmãos, infelizmente, a maioria. Nós fugimos da verdade. A maioria das nossas ações no planeta Terra, enquanto encarnados, e até mesmo como desencarnados, quando agimos de forma contrária às leis divinas, é por fraqueza moral. Os vícios dominam-nos. O ciúme consome-nos. A ambição arrebata-nos. O orgulho cega-nos. E o egoísmo faz com que todos nós mergulhemos em um mundo inferior, transitando em atmosferas psíquicas sempre negativas. Deixamos de lado a verdade, preterimos a justiça e continuamos nas nossas iniquidades.
por causa da nossa fraqueza moral. Não queremos encarar a verdade frente a frente. A verdade, quando ela aparece, ela fere, sempre fere. Porque ela se apresenta com uma couraça de frígida advertência. Mas ela é, em verdade, a luz segura para que nós conheçamos a claridade dos céus que se encontra dentro de nós. Como dizia Mohandas Karachand Gandhi, a verdade é dura como um diamante, mas também ela é suave como a flor de persegueiro. Quem não conseguir encarar a dureza diamantina jamais poderá usufruir da suavidade da flor de persegueiro. É bem verdade que ela, quando surge, causa problemas, mas ela é o bem maior de todos. A verdade é luz de chama inextinguível, que penetra as trevas mais compactas, fazendo com que a mentira não se torne verdade por ser muito difundida, e muito menos a verdade se tornar mentira porque poucos a conhecem. Para que nós a defendamos, precisamos da coragem da fé, aquela que o nosso preclaro codificador do Espiritismo, Allan Kardec, cujo nome de registro civil Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse missionário de primeira grandeza, trouxe-nos, como enviado de Jesus, à terra, o Evangelho redivivo, a doutrina dos Espíritos. Por isso o Espiritismo e o Evangelho são obras do mesmo autor, Jesus. Essa coragem da fé que está lá no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do item 15, aonde com nossas emoções pedimos licença para parafrasear. A coragem das opiniões em divulgá-las é de grande estima entre os homens, porque alguém falar algo que difere da maioria, mister se faz ter esta coragem da fé. Mas ele diz, mas há casos em que muitos fogem desta missão, de falar o que é diferente da maioria. E Allan Kardec o compara como um soldado covarde que foge no momento do combate. Eis aí, todos nós que desejemos encarar a verdade de frente, mister se faz a coragem da fé. A coragem da criatura não é medida pelo seu destemor ou pela busca do perigo, não. Mas sim pela resistência da criatura diante dos desafios que se lhes apresentam, para que possa encará-los de forma tranquila e digna. A fé verdadeira não nos exime do sofrimento, mas ameniza-os e nos trazem recursos para que todos nós possamos enfrentá-los de forma digna, sem nos desesperarmos. Aliás, não existem situações desesperadoras, existem pessoas que se desesperam em tais situações. O lagarto, ou a lagarta, perdão, quando achou que o mundo ia se acabar, ela virou borboleta. Somos nós também. Não existem situações desesperadoras. Se um problema se nos apresenta, não devemos enxergá-lo como tal, porque é um desafio. E como existe uma dualidade no universo, principalmente no nosso orbe, claro, escuro, preto, branco, calor, frio, problema, solução. Então devemos olhar para o lado e enxergarmos aonde se encontra esta solução, porque nenhum de nós é onerado acima das suas forças.
É o que vulgarmente dizemos: ninguém ganha fardos pesados em ombros leves. Jamais. Mas não podemos esquecer, queridos irmãos, que quem busca a verdade paga um preço. Porque ninguém planta rosas, sem se ferir com os espinhos. É impossível. Ninguém consegue levar criaturas aos altos dos montes sem que elas procurem despencá-lo. Ninguém consegue levar a mensagem de caminho, de verdade e de vida sem que seja taxado de louco, sem que seja alvo de vitupérios, de calúnias, de julgamentos. Bem-aventurados todos vós que sofreis perseguições por minha causa. Sorriam. Isto é motivo de justiça, e de todos vós será o reino dos céus. Não há quem viva Jesus em sua plenitude, cada um com a sua zona de compreensão, que não sofra julgamentos, que não seja bem compreendido, aliás, muito mal compreendido. Não vim trazer a paz, disse ele, mas a espada, ou seja, a divisão. E colocarei entre vós os filhos contra os pais contra os filhos, o sogro contra o genro, a nora contra a sogra e vice-versa. Portanto, não tenhamos dúvida que quando o alvo da nossa vida é buscar o que está além dela, tendo sempre um ponto de vista adiante, muda-se o psiquismo. A nossa mente transforma-se. Nós começamos a pensar de forma diferente da maioria. E por uma seleção natural, todos nós vamos nos desvencilhando de antigas amizades, porque já nos traz elas o fruto que estamos pedindo. Já não temos mesmo mais as sintonias psíquicas, as mesmas que tínhamos outrora. E por um processo de libertação, de seleção natural, todos nós entramos em soledade, não em solidão. Quem está em soledade, não está em solidão. Porque a solidão é um conflito, fruto daqueles que ainda não encontraram a sua identidade, a sua real identidade. Ainda não se conhecem, sentem-se solitários, conflituosos, e são externados os seus conflitos em várias ordens. No álcool, na droga, no sexo, no suicídio, essas bengalas psicológicas de várias ordens. Quando o indivíduo encontra-se no bem e por seleção natural há um afastamento, porque divergem as suas opiniões da maioria, ele entra em soledade. É um estado psíquico de estar só, mas não sozinho, porque encontra-se com Deus, em Deus, está em paz. Eu vos deixo a minha paz, disse ele. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz diferente, cheia de alegria, para que esteja em vós esta alegria. E Simão Pedro já se encontrava nesta alegria, levando o Evangelho na cidade das 7 colinas, principalmente no Ostreano. Tigelino, o chefe pretoriano da guarda pretoriana do imperador Nero, já causava o terror entre os cristãos em Roma. Ele só estava esperando um édito para que os adeptos do Evangelho de Jesus
pudessem ser julgados publicamente, os romanos. Porque o de outras raças, os filhos da plebe já enchiam as prisões. Estamos no ano de 67. Depois de pregar nas catacumbas do Ostriano, Simão Pedro sai com alguns discípulos. E quando cruza a fronteira do cemitério mais antigo da cidade, ele vê luzir os capacetes romanos. Eis que um centurião de catadura particular deteve-os. E segurando Simão Pedro forte pelo braço, de forma brusca, lhe disse: o que fazes aqui, Simão Pedro? Todos os dias, e tem vezes que ficas a noite toda. Estamos à tua espreita desde ontem. O que faço aqui, meu irmão? Disse Simão Pedro ao centurião. Eu venho relembrar o magnânimo Pai Celestial, o Criador do Universo, trazendo-lhe aqui todas as homenagens que lhe são devidas. Estás mentindo, judeu, disse o centurião. Tu és mentiroso, como tal era aquele que foi crucificado em Jerusalém. Simão Pedro observa-o. Tu estás aqui por outras razões, e Nero já sabe o que aqui tu pregas. Meu irmão, disse Simão Pedro, eu não estou faltando com a verdade. Os esplendores de Nero nós não cobiçamos, mas sim dos céus. E isso só pode ser feito com a humildade e com as obras dignas da majestade suprema. Se tu conhecestes, ou conhecesse, centurião, a doutrina de Jesus, tu iria adorá-lo. Já me bastam os deuses que não lhe importunam, disse o centurião. Mas tu aqui estás colocando alguma coisa na cabeça dos incautos. Estás seduzindo eles, e de forma oculta. Por isso estamos aqui para saber se o seu objetivo é causar uma revolução contra o nosso incomparável César. Vem, segue-me, e lá na prisão tu poderás explicar sobre essas entidades do espaço que tu falas, que se encontram no infinito, que até agora ninguém conseguiu confirmar. Segue-me, tu estás preso. Simão Pedro foi cingido. Ficou meses num lôbrego calabouço. E ali ele teve tempo para pensar. 34 anos antes, quando Jesus, que ele pedira para jogar a rede ao lado direito do barco, depois daquele grande almoço, convidou-lhe a apacentar o rebanho e finalizou o diálogo com ele, dizendo-lhe: em verdade vos digo, Simão Pedro, quando eras moço, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando ficardes mais velho, outros te cingirão. Tu estenderás as mãos e te levarão para onde tu não desejas. Já liberto, porque era um homem de coragem da fé, descobridor do alvo de sua vida, Simão então é levado ao circo de Nero. E lá, em comemoração às festividades, porque reinaugurava este circo, haja vista ter sido queimado a pedido do próprio imperador, ele pede que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sente não honrado
de ser crucificado como aquele que amava e que amava. Jesus, que ele pedira para apacentar o rebanho, e assim ele fez. Somos nós, hoje em dia, repetimos como ovelhas desgarradas do aprisco, na situação de chamados, possamos viver o bem, através da lei de amor, com esta fé que nos assegura esse ponto delicado do sentimento que é o amor, para que amanhã nos encontremos na situação de escolhidos, como já se encontram muitos que deram seu testemunho de forma anônima, outros tornaram-se públicos do Evangelho do Mestre. Nós somos convidados todos os dias a tanto, a começar dentro do próprio lar, entre aqueles que ali se encontram conosco, que divergem de nós, mas o desafio está em saber conviver com as diferenças e amar, não aqueles que nos amam, conforme disse Jesus, porque isso é muito fácil, todos fazem, até mesmo os publicanos, mas amar aqueles que nos odeiam, que nos inspiram indiferença, que não nos desejam bem. Eis aí o verdadeiro ensinamento que fez Jesus repartir a era da humanidade em antes dele e depois dele. Como rebanho, graças a Deus temos o bom pastor em nossas vidas. Vivamos por ele, com ele e para ele. Assim, libertar-nos-emos das algemas da ignorância. Mantenhamos-nos em paz.